O que a gente tem sentido é que as pessoas têm tido muita dificuldade com essa questão de validação de código hash, de integridade de documento, e aí também a forma como os bancos encaminham os arquivos, né, para a perícia. Então, vira e mexe tem longas discussões sobre isso. Aí eu resolvi trazer nessa aula inaugural, vamos dizer assim, aqui de hoje, que é essa aula inaugural de uma mentoria que vai ter no final do mês. Então, resolvi trazer esse assunto aqui, a tônica aqui, para a gente dar uma discutida, ver se ajuda a clarear o entendimento para todo mundo sobre esses pontos, tá? Então, basicamente, a gente hoje vai falar desses arquivos que têm sido trazidos para a gente através dos bancos, como é que a gente recebe esses arquivos e como é que a gente pode fazer essa validação. Tá? Basicamente, o tema hoje, então, é sobre hash e arquivos, né, JSON, TST e AD1, que é uma novidade também que está chegando por aqui. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui uma apresentação da mentoria que vai ter no final do mês, para a gente poder depois começar a conversar mais sobre esses temas, tá? Bom, vou pular essa parte de apresentação, acho que todo mundo aí já me conhece, né, mas bom, minha área, eu venho lá de ciência da computação, né, já passei muito tempo na área de educação também, né, e no momento eu estou aí como faço perícias na área de informática, na área de documentos, de assinaturas, de propriedade industrial, de comparação de locutores, enfim, e outras áreas, áudio, vídeo, né, e outras áreas ligadas para, assim, com mais um tom de tecnologia, né, e a gente tem buscado essa linha de trabalhar em áreas que envolvam tecnologia, perícias sim, mas sempre envolvendo tecnologia. Então, vou passar rapidamente para cá. Aí são 2 livros que saíram esse ano, que eu participo, tá, como coautor, né, tem vários autores, são 2 livros que estão já circulando por aí, alguns já compraram, já tem, que eu sei. Então, gente, a gente vai fazer no final do mês, desse mês, dia 25, 26 e 27. É uma mentoria, né, que visa exercitar a análise forense de documentos digitais e assinaturas eletrônicas, utilizando ferramentas de apoio à investigação e estruturação de conclusões técnicas, inclusive usando inteligência artificial, né? Eu não tenho dado mais nenhum curso que deixe de falar de inteligência artificial. A gente está usando inteligência artificial para nos apoiar em várias fases da perícia, né? E aprendendo também como lidar com ela, né? Como lidar com as alucinações da perícia usando inteligência artificial, né? Então, como é que a gente deve se precaver em relação às alucinações, né? Que grau de certeza a gente pode ter das informações, como é que a gente, de alguma maneira, consegue trabalhar com inteligência artificial sem correr o risco de estar apresentando uma coisa que a gente não tenha conhecimento, né? Então, esse é um foco grande, né? Eu dou todo o apoio para que a gente comece a usar inteligência artificial eu já faço isso, uso diariamente e recomendo que todos usem, né? Mas tem várias coisinhas aí que a gente tem que estar cuidando para que isso seja feito com responsabilidade e que isso não se reverta numa ferramenta danosa para a gente, uma ferramenta que possa nos atrapalhar, tá? Mas hoje tem sido assim, todo curso que eu dou, ele inclui inteligência artificial, não para ensinar toda a teoria, todo o conceito de inteligência artificial, mas para já mostrar na prática, do mesmo jeito que a gente usa o Word, do mesmo jeito que a gente usa o Peritos, ou qualquer outro software, a gente também pode usar a inteligência artificial. Então, ele já está na minha pauta em qualquer curso que eu faça, tá? A mentoria, ela tem um público-alvo,
né, de peritos que já estão iniciados em perícias de documentos digitais e assinaturas eletrônicas, tá? Então, se a gente for na mentoria ficar falando de coisas básicas, né, de conceitos, aí a gente vai acabar não sendo uma mentoria, é um novo curso, né? Então, note que a mentoria ela quer exercitar a análise forense de documentos digitais e assinaturas eletrônicas. Então, para que a gente possa exercitar, a gente tem que ter, de alguma maneira, já um certo domínio desses conceitos. Tá? Mesmo que usemos ferramentas novas, mesmo que tenhamos coisas diferentes para olhar, né? Mas o básico é importante que todos que tenham intenção de fazer a mentoria, que já tragam consigo o básico, pelo menos, para que possa aproveitar melhor. Senão vai acabar não aproveitando a mentoria. Tá? Então, peritos já iniciados em documentos digitais e assinaturas eletrônicas é nosso público-alvo, mas tem um adendo, né? A APGERG, junto com a RG Perícias, a gente fez a quarta edição do curso de Perícias em Documentos Digitais e Assinaturas Eletrônicas, agora em setembro, foi a última turma, a quarta turma, e a gente tem o curso gravado e está oferecendo esse curso para quem não tem ainda conhecimento na área de documentos digitais e assinaturas eletrônicas, e quem adquirir esse curso com aulas gravadas, né, na modalidade EAD até 25 desse mês, ele pode participar da mentoria gratuitamente. Então, adquire o curso de aula da PGR e RG Perícias, ele está por R$ 990 em 6 vezes sem juros, e tem entrada franca na mentoria 25, 26 e 27. Ok? Então, se você já tem algum tipo de conhecimento, já está familiarizado com os documentos digitais, pode vir direto para a mentoria. Se não tem e acha que está na hora de começar a trabalhar nesse ramo, né, então existe essa oportunidade aí de fazer o curso a modalidade EAD, de documentos digitais e assinaturas eletrônicas, e receber a mentoria como bônus de 3 dias no final do mês, tá? Como é que será feita a mentoria? Né? Nós vamos trabalhar basicamente apresentando casos reais, né, que serão debatidos pela turma e com o instrutor, logicamente, comigo, né, e conduzidos por todos os passos, desde a nomeação até a entrega do laudo. Tá? Então, a ideia é a gente simular um caso real, tudo casos concretos, mas a gente tem que simular, a gente não pode guardando os tempos dos processos, né, para as coisas acontecerem, então a gente vai basear em casos concretos para fazer toda a sequência dos acontecimentos que costumam estar por trás das perícias em documentos digitais e assinaturas eletrônicas. Tá? Esse é o como a mentoria será feita. Tá? De 25 a 27 de novembro de 2025, sempre das 19 às 21 horas, e custa R$ 360 só, é menos do que uma JG, né, em até 3 vezes, ainda pode dividir, em 3 vezes 120, tá? Alunos de RG Perícias, quem já foi meu aluno, pode pagar com 10% de desconto, né, que é uma prática regular da gente, sempre tem 10% de desconto se já é aluno de RG Perícias, tá? Quem tiver interesse, faça contato comigo aí, por favor, que eu gero o link de pagamento ou da orientação de como é que se faz. Mas é isso, é só isso, é menos do que a JG ainda dividido, para que todo mundo possa ir um pouco mais para frente nessa área de documentos digitais e assinaturas eletrônicas. Tá? Então, resumindo, a mentoria 25 a 27 de novembro, 19 às 22 horas, aulas gravadas também por 1 ano, né, requer conta do Gmail, os slides são fornecidos, os modelos são fornecidos, Drive com materiais do curso, né, o Drive do Google Drive, depois o apoio através dos grupos, né, do grupo da gente, especificamente, certificados para mentoria de 12 horas, quem resolver fazer o curso da APGERG é 60 horas, né, e mais 12 aqui, 360 ou 324, tá?
E todo mundo já sabe, né? Vocês já estão aqui, porque já vem trilhando esse caminho, né? A perícia em documentos digitais e assinaturas eletrônicas, é essa oportunidade aí que está batendo na nossa porta, já que a perícia em documentos físicos, ela tende cada vez a ser menor, ter menor demanda, e quando tem demanda, paga-se muito pouco, né? E aí não tem jeito, né? Aquela história das tecnologias disruptivas e o suporte, as lousas digitais, que são o suporte das nossas escritas hoje, é uma tecnologia disruptiva, ou seja, veio para acabar com o papel, acabar com o passado, não tem jeito, né? O mundo sempre vai evoluindo e vai suplantando tecnologias por novas tecnologias que sejam, de alguma maneira, mais confiáveis ou é, mais, é, mais amigáveis, né, do usuário, então elas vão suplantando as tecnologias antigas, assim foi em relação às cartas, né? A gente tinha que escrever de próprio punho, depois botar nos correios, aí o e-mail veio, rapidamente suplantou aquela tecnologia das cartas, né? Depois o e-mail ficou aí com essa ameaça das redes sociais, porque aí tem uma pegada mais rápida, mais ágil, né, da comunicação, mas é uma linha diferente, né? De certa maneira, impactou também, as redes sociais impactaram também no uso dos e-mails, que reduziu bastante, até começou a se limitar mais para empresas, mas não foi, tem uma visão diferente, né? Não é aquela linguagem rápida, aquela comunicação rápida, o e-mail é mais estático, é mais documental, então ele se manteve ainda vivo, tá? Mas muitas tecnologias do passado sumiram e muitos de vocês nem conheceram algumas dessas tecnologias, né? Tá? A gente aí vendo o Uber, por exemplo, né, que acabou com aquele modelo antigo do táxi, da pessoa ficar dando sinal quando queria um táxi no meio da rua lá, balançando a mão e esperando um carro que chegasse com uma plaquinha luminosa de táxi em cima. Então, o Uber veio, a nova tecnologia, acabou com aquele modelo, e é do mesmo jeito agora que a gente tem os suportes da escrita e as formas de assinar, as formas de se fazer representar no meio digital, suplantando novamente as tecnologias do passado, né? A gente que trabalha no judiciário, a gente sabe que a gente só assina com o token lá, então a gente não tem mais aquele negócio de ter que escrever o nosso nome ou fazer uma assinatura para poder fazer qualquer petição, qualquer post de laudo, né? Então, basicamente, o que a gente faz é assinar com o nosso certificado digital, né? Então, é uma forma fácil, né, de ver como as tecnologias modificaram, né, nossa forma de lidar com assinaturas, e a gente fala muito sobre essas coisas durante os nossos cursos, né, de documentos digitais, assinaturas eletrônicas, mas o que aconteceu aqui é que traz uma, cada nova tecnologia traz as suas ameaças, né, e traz as suas oportunidades e as suas ameaças, tá? Oportunidades, né, porque criam novas facilidades que a gente pode buscar, e aí a gente tem diferenciais no mercado. Ameaças, porque a gente tem que, muitas vezes, mudar a nossa profissão, a forma como a gente trabalha, ou a forma como a gente vive, por conta daquelas tecnologias. Então, se a gente não se prepara adequadamente para isso, a gente acaba perdendo, né, o trem da história, como se fala. Mas é por isso que nós estamos aqui essa noite, tá? Certos, né, de que a gente já começou a experimentar esse futuro aí das assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas, essas novas perícias, né, que foram saltando para a gente, mas que tem muita coisa ainda se adequando, né? Os juízes não entendem muito bem disso, os advogados muito menos, muitos peritos ainda não estão corretamente habilitados, outros tentam fazer o que não sabe, né? E é isso, a gente nessa linha aí
Por isso que essa questão da mentoria e o curso de mentoria também, ele é uma possibilidade de tentar reforçar os conceitos que vocês já tenham ou que vocês estejam adquirindo, e a tirar dúvida também, mas não uma dúvida tão básica, né? Já é para a gente que já está atuando nessa área, ou que vai fazer o curso básico ainda esse mês de novembro, para poder fazer já a mentoria no final de novembro, tá? Bom, a gente já sabe, então, já falamos aí, né, a grafotécnica vem caindo, a receita, tem muita demanda ainda, mas vai sumindo, vai diminuir essa demanda, mas a receita já diminuiu bastante. A DOC tradicional também ela vem caindo também a receita, né? Ela nunca foi tão forte aqui no mercado, não era para tantas pessoas, tá? Mas sempre foi possível. Tá? Deixa eu permitir aqui pessoal. Mas a DOC tradicional também vem caindo de valor, enquanto documentos digitais ele está em alta tanto em nomeação quanto ainda em questão de honorários, né? A gente consegue ainda ser remunerado um pouco mais trabalhando com documentos digitais, tá? Buscar um pouco de honorários mais justos, né? Embora os juízes muito acostumados já a pagar pouco, e os advogados também dos bancos e das empresas já acostumados também a pagar pouco, muitas vezes também querem vir com a mesma história de pagar pouco para quem está fazendo perícia de documentos digitais. Ok. Seguindo aqui, então, nós vamos hoje falar sobre hash, JSON, TST e ADI, e AD1. Esse é o nosso intuito nessa aula inaugural de hoje. Tá? Essa aula é uma aula de iniciação para a mentoria, tá? Então ela está focada nesses pontos, tá? Que são os pontos que eu senti que há muita carência, né? Há muita dúvida ainda. Eu vejo que todo mundo fala já de hash, mas às vezes o conceito de hash não está bem compreendido para todos, ou muitas vezes recebe arquivos em formatos que ele não sabe validar, então recebe um arquivo JSON, por exemplo, que não é muito diferente de um arquivo de texto, e a pessoa fica, mas qual é a validade, né? Fica se perguntando qual é a validade que um arquivo JSON pode ter, né, se a gente está falando de integridade de documento e tem um arquivo completamente aberto. Mas é aí que entram também os arquivos de timestamps, né, que é o TST, tá? Que quem não teve ainda a oportunidade de se deparar com, hoje eu vou mostrar, aí não tem bicho nenhum, a gente vai ver que tudo é questão apenas de a gente dominar a métodos, né, de dominar formas de fazer, né, então tudo acaba sendo muito fácil, muito tranquilo. AD1 é um outro formato de arquivo que eu já recebi, e não sei se já está sendo comum em outras áreas, eu digo, em outras áreas regionais. Eu só recebi uma vez um AD1, tá, do Banco Master, tá, mas é um outro formato de arquivo, tá, que a gente precisa de uma ferramenta especial para poder visualizar e extrair os arquivos de dentro dele. Mas o fato é esse, o fato é que os bancos, para demonstrar a integridade dos seus documentos, então no final, que a gente está falando aqui, quando fala de hash, JSON, timestamp e AD1, no final a gente está falando de integridade do documento, né? Integridade é aquela garantia de que o documento não foi alterado depois de publicado, depois de assinado. Então, isso é integridade, né? Então, a gente hoje não está aqui buscando falar de autenticidade. A gente, nessa aula inaugural de hoje, a nossa preocupação não é se a pessoa assinou ou não assinou, se foi de fato a pessoa que assinou aquele documento. A preocupação hoje aqui é falar é verificar se aquele documento, se ele está íntegro, né? E como é que o banco comprovou isso, né? Então, a gente começa pelo hash, tá? Eu vou falar rapidamente do hash, vou passar alguns slides para falar do hash, que é um ponto que eu sinto que as pessoas podem ter muita dúvida.
JSON, TST e AD1, basicamente é saber aplicar uma técnica, saber reconhecer e aplicar uma técnica. Então, vocês vão ver que é muito rápido falar e mostrar como é que vocês vão resolver essas questões aqui. Tá? O hash é que é uma questão que tem um pouco mais de teoria por trás, tem um conceito que é melhor fortalecer em todos, né, para que vocês tenham mais segurança, aqueles que não têm, lógico que eu sei que muitos aqui já têm, mas para que vocês que não têm ainda muita segurança consigam trabalhar e falar até, né, na hora de mensurar, de falar sobre o hash, também ter um discurso apropriado. Já esses outros, JSON, TST e AD1, são formatos de arquivo. É um formato de arquivo. Um formato de arquivo é como o XLS, é um formato de arquivo, a planilha do Excel, né? O DocX é outro formato de arquivo. O BMP é um formato de arquivo, o PDF é um formato de arquivo. Todos os arquivos têm seu formato, seus formatos, né? Todos os tipos de arquivo têm seus próprios formatos, têm suas próprias regras, né? Como é que eu construo um arquivo PDF, como é que eu construo um arquivo JPEG, como é que eu construo um arquivo XLS, todos eles têm suas regras, né? E não é diferente com JSON, TST e AD1, também cada um tem suas regras e suas finalidades. Vamos falar então do hash, vamos comentar um pouco sobre o conceito de hash, tá? Quem tiver dúvida pode perguntar, não tem problema me interromper, tá? E a gente precisa sair daqui com mais segurança do que tínhamos antes, né, de preferência sem nenhuma dúvida sobre o que significa o hash, como é que a gente pode validá-lo ou reconhecê-lo, né, e também reconhecer os arquivos JSON, TST e AD1 como possibilidades de recebimento de arquivos que vocês vão abrir, enxergar eles por dentro, tá? E com isso poder fazer a correta avaliação. Porque se você, por exemplo, AD1, tanto AD1 quanto TST, se você não usar o software certo, você nem vai ver direito o que, que tem dentro. O JSON você consegue ver com um simples editor de texto, mas vai ver muito confuso. Então, o correto é você utilizar as ferramentas certas, né? Até para você poder, no teu laudo, exemplificar, né? Falar que recebeu um JSON, mostrar a estrutura dele lá, se for o caso, né? Então, ferramentas certas são as melhores coisas para resolver os problemas para os quais elas foram desenhadas, né? Então, uma ferramenta adequada para aquele problema vai resolver adequadamente aquele problema, ainda mais a gente enquanto peritos, né? Então, vamos aqui mais para frente um pouquinho sobre hash, tá? Basicamente, o hash é isso, ó, é o resultado da conversão de qualquer conjunto de dados. Esse conjunto de dados podem ser textos, podem ser números, podem ser arquivos, pode ser uma pasta, enfim. A gente pode ter para qualquer conjunto de dados um valor hash calculado. Tá? Ele é o resultado da conversão, né, de qualquer conjunto de dados em uma sequência de caracteres com quantidade fixa de símbolos, normalmente hexadecimais. Tá? O valor hash pode ser chamado também de, além de valor hash, né, ele pode ser chamado também de código hash ou de resumo. O resumo é muito comum ele ser chamado de resumo, embora ele não seja um resumo exatamente. Por que ele não é um resumo exatamente? Porque ele não conta a história daquele arquivo, ele não tem um resumo, né, no valor hash não está contido exatamente um resumo sobre aquilo que o arquivo está tratando. Mas ele é chamado de resumo porque ele é como se fosse um CGC, um CPF, né, que você tem a pessoa inteira, né, e você, quando pega o CPF, aquele CPF representa aquela pessoa, né, ele é único, tá, não tem outra pessoa com CPF igual aqui no Brasil, né, então
é como se fosse o nosso código hash. Nosso código hash é aquele CPF que serve para nos identificar. E aí, se duas pessoas têm o mesmo CPF, tem alguma coisa errada. Por outro lado, se uma pessoa tiver dois CPFs, também tem alguma coisa errada. Então, imagine agora que esse CPF seja um contrato. Se esse contrato tiver dois códigos hashes diferentes, um quando foi feito o contrato e outro agora quando o perito vai analisar, está errado, né? E, então, cada um tem que ser único, né? Cada valor hash tem que ser único, e por isso que o valor hash tem valor hash de várias formas, né? A gente vai falar dos algoritmos, das receitas, né? E eles, se antigamente eles eram pequenos, né? Hoje, cada dia são maiores, tem valor hashes baseado em tamanhos de 256 bytes, 512, né? E isso gera mais segurança, tá? Porque é mais difícil da igualdade, ele tem o que a gente chama de colisão, dois arquivos apresentarem o mesmo valor hash, seria uma colisão. Vamos andar mais um pouquinho para a gente entender melhor, tá? Quem não estiver entendendo ainda, não tem problema. Por enquanto, fixe-se na questão de que o valor hash, ele pode é o resultado, né, da conversão de qualquer conjunto de dados, tá, e que em uma sequência de caracteres com a quantidade fixa de símbolos, normalmente hexadecimais. Tá? Por enquanto, fixe nisso e venho para cá. Ó. Aqui é uma exemplificação de como é que o valor hash ele é calculado. O valor hash, a gente vai falar na sequência sobre algoritmos. O valor hash ele é determinado a partir de um algoritmo. O que é um algoritmo? O algoritmo é uma receita. Imagine que a gente vai fazer um bolo de laranja, e vai usar uma receita para fazer aquele bolo de laranja. Então, dependendo da receita, ele pode ser que aquele bolo dê para 12 pessoas, para 10 pessoas, para 20 pessoas. Então, o valor hash, ele tem algumas regras, né, para ser na sua formatação, tá, que vão permitir que ele seja calculado a partir daquele conjunto de dados que está sendo submetido ao processo de hashing. O processo de hashing vai calcular o valor hash a partir de uma receita. Então, se a gente está usando a mesma receita, veja aqui, ó, MD5 aqui e aqui está recebendo apenas 2 bytes, IA, e aqui está recebendo um arquivo com 250 mil bytes, com 250 kilobytes. Para o processo de hashing, ele vai olhar, aplicar as regras dessa receita, do mesmo jeito que do bolo de laranja. Aqui são os ingredientes que estão chegando, né? Aplicada essa receita, vai ter sempre esse mesmo tamanho aqui, porque usou a mesma receita. Então, o resultado do valor, o valor hash resultante de um processo de hashing, ele terá sempre o mesmo tamanho se foi usada uma mesma receita. Não importa se está entrando aqui 2 bytes ou 250 mil bytes. Tá? O hashing vai sempre, a partir da mesma receita, gerar um valor hash com o mesmo tamanho. Agora, se a receita mudou, aqui é outra receita, SHA-256 é outra receita. E agora nós temos os mesmos arquivos, então o valor hash ele vai ter tamanho diferente também, tá? Porque essas receitas são diferentes. Então é muito importante quando a gente recebe um valor hash, muitas vezes a gente vai pegar isso nos contratos, que tem lá, às vezes está lá assim, assinatura, aí aparece aquele monte de caracteres assim, né? Aí a gente olha assim, diz, pô, tem de 0 a 9, tem de A até F, não passa de F, então provavelmente é um valor hexadecimal, é um valor hexadecimal, porque só vai até F, né? E provavelmente é um valor hash. Isso está como assinatura. Mas isso muitas vezes não vem informado, o banco não informa para a gente qual foi a receita que ele usou para calcular aquele valor hash. Como nós usamos, existem centenas de receitas diferentes para calcular valores hashes, tá?
é como se a gente tivesse centenas de receitas para fazer bolo de laranja, bolo de café, bolo de limão, torta, chocolate. Pode ter um monte de tipo de receitas, né? Aqui também, no Hash é a mesma coisa. O Hash nada mais é do que um programa, tá? E agora, se você usa a mesma receita, você tem sempre um valor com a mesma quantidade de caracteres, tá? De outro conjunto de dados para o qual foi calculado o valor hash, tá? Tranquilo aqui, gente? Alguém tem dúvida aí? Não? Tranquilo, né? Então, mesma receita, tamanhos iguais, não independentemente do tamanho da entrada, independente do tamanho do conjunto de informações. Pode falar, Carmen, diz aí. Não Oi, estou professor, ouvindo. boa noite. Boa noite. Eu queria saber como eu faço para colocar um hash num documento, porque eu já tive problema assim com um juiz que se recusa, por exemplo, a aceitar uma procuração que eu dei para o meu advogado porque não tinha o hash, mas tinha o meu certificado digital lá, ela não aceitou. Então eu queria saber como que eu ponho um hash no documento. Então, veja, uma coisa é a gente ter um documento, né, que ele está pronto, ele não tem nenhum código hash escrito nele, né, não tem nada disso escrito nele, e a gente calcular o valor hash desse documento, uma coisa que seja impressa, a gente poderia imprimir nesse documento aquele valor hash, tá? Mas, na prática, nós estamos falando de arquivo, nós estamos falando que o valor hash, ele é calculado para o conjunto de dados que entra aqui. A mínima variação nesses dados aqui vai provocar um valor hash diferente. Então, o que acontece? Você não consegue ter um arquivo, um documento é um arquivo, né? Então, você tem um arquivo, tá? O hash é calculado para aquele arquivo, e na sequência você incorporar aquele valor hash naquele mesmo arquivo, você estaria mudando aquele mesmo arquivo. Ao mudar o arquivo, ele passa a ter um hash diferente. Então, na verdade, a coisa não pode ser feita assim. Você não pode apresentar no próprio documento o valor hash que corresponda àquele mesmo documento. Um documento, ele não pode apresentar o valor hash dele, porque o valor hash tem que ser calculado depois que o documento está pronto. E depois que o documento está pronto, eu calculei o valor hash, se eu incluir agora o valor hash nesse documento, eu vou alterar o documento novamente. E aí ele vai ter outro valor hash. Isso gera uma questão que ficaria um círculo eterno, você não teria como fazer isso. Existem algumas técnicas que é possível fazer, tá? Mas aí é por programação. Algumas técnicas que permitem, assim, você calcular, por exemplo, imagine um arquivo, pode ser um de documento, mas eu vou falar um de imagem que fica mais fácil de falar de um arquivo de imagem. Imagine que você tem um arquivo de imagem, tem lá um leão naquela imagem, né? E aí, no arquivo de imagem, não existe só os bits e bytes que dão origem àquela imagem do leão. Lá dentro existe uma série de informações dentro de um arquivo de imagem, tá? E que a gente chama de metadados, inclusive, é muito comum a gente falar de metadados, né? Existe uma série, mas não só metadados, existe uma série de estrutura dentro daquele arquivo de imagem. Aí é possível calcular o valor hash só do leão, só da imagem do leão, e inserir dentro do arquivo da imagem, tá? Nessas outras áreas que não é a imagem do leão, aquele valor hash que foi calculado. Isso é possível porque a gente está separando o que é a própria representação da imagem do leão, separando das informações de metadados. Aí a gente conseguiria ter os dois juntos, tá? Mas a gente não consegue, no mesmo documento, não é tecnicamente possível você pegar um documento, calcular o valor hash dele,
abrir esse documento, inserir essa informação do valor hash dele e salvar novamente esse documento. Fatalmente, aquele hash não seria mais válido. Então, o que acontece, normalmente, é que a gente tem feito, os bancos costumam fazer, ele tem, por exemplo, um protocolo de assinatura, e nesse protocolo de assinatura, ele diz qual é o hash do contrato, qual é o hash da selfie, e aí ele diz isso nesse protocolo, porque aí ele não está alterando o documento original. Não sei se foi claro, se não foi, eu posso explicar de outra forma. Não, eu entendi. Agora entendi. Então, o documento ele já tem o hash. O banco ele só me apresenta porque ele tem o protocolo. Eu é que não tenho o protocolo para apresentar, né? Veja, porque o hash não é o documento que tem. Tá? O hash é uma conta que é feita, é um cálculo, é um processamento, é um programa que gera uma fórmula, né? É uma fórmula, né, que um programa aplica para pegar todos os bits e bytes que fazem parte daquele arquivo e calcular esse valor, esse resumo. Tá? Então, isso é que é o hash. O hash não está contido no arquivo. O hash é fruto, vou voltar aqui, ó. O hash é fruto dessa conversão do conjunto de dados em um código. Então, o hash ele não está contido no documento. Aí, quando você faz um documento assim, que você quer dizer quais foram os valores hash, se você pegar o que chamam de protocolo de assinatura nos contratos digitais, você vai ver isso no protocolo de assinatura. No documento não tem o hash, no protocolo de assinatura tem lá o hash, e aí esse protocolo de assinatura muitas vezes é assinado digitalmente, com certificado digital, para garantir que aquele protocolo de assinaturas ele foi feito naquela data e hora e autenticado por determinada empresa. Entendi. Entendeu? Entendi, doutor, professor. Entendi. Obrigada, viu? Nada. Del, quer falar, Del? Oi, professor. Então, professor, uma solução para Carmen seria ela assinar esse documento e preservar no computador dela. Assim, uma sugestão, né? Preservar no computador dela, fazer um outro documento para informar o juiz o cálculo desse código hash do documento que ela tem no computador dela. E expressar nessa petição que esse documento é íntegro e que ele se encontra arquivado no computador pessoal com esse código hash, que a qualquer momento ela pode disponibilizar via e-mail ao juiz. Existem algumas saídas assim, e existem os enganos também, né? Aquelas assinaturas com o GovBR, por exemplo, aí o pessoal às vezes quer que imprima o relatório de conformidade para dizer que aquela assinatura de fato está valendo. Aí não tem nada a ver com nada, porque o relatório de conformidade é ok, ele está válido, mas ele é válido para um documento digital. E muitas vezes pedem para você vai fazer um cadastro, às vezes, num órgão governamental, aí eles pedem para, se assinou com o GovBR, tem que trazer o relatório de conformidade. Não tem nada a ver, porque o relatório de conformidade impresso, ele não garante nada. Aquilo é uma validação de um documento digital. Né? Quando imprimiu, acabou. Tá? Então, no seu caso, não. No seu caso, o que você está falando não, faz lá o documento, gera o código hash dele, salva em outro documento assinado, com certificado digital, está valendo. Preservou o documento original, tá? E ficou valendo. Guarda esse outro documento numa pasta em que ela não vá fazer nenhuma alteração mais nesse documento, que ela não perca esse documento. Em qualquer tempo, ele terá o mesmo código hash se ela for extrair. O que acontece na prática também, viu, Carmen? Só para não deixar passar, aproveitando até o que a Del está falando, quando a gente fala de documentos PDF, por exemplo, você pode chegar lá e colocar a sua assinatura digital nele, com certificado digital, né? E aí o que acontece? A gente fica internamente no arquivo PDF, a gente tem a versão
do arquivo antes da assinatura, mais a assinatura. Então, quando a gente assina com certificado digital um documento, em geral, a gente vai ter aquele documento PDF, né? Tem que ser documento PDF, nesse caso. Tá? Aquele documento PDF vai preservar o estado que ele tinha antes e vai adicionar uma assinatura como um objeto separado, como uma tabela de referência até separada. E aí, sim, você ali consegue dizer, feito quando a gente assina, né, um documento de fato, né, ele não bota lá a nossa assinatura no documento, e ele tem um hash do documento antes de ser assinado. Isso vale. Tá? Talvez o que o juiz que pediu para você queira é exatamente isso. Talvez ele queira o hash do documento antes da assinatura. Ou seja, quando você faz uma assinatura com certificado digital naquele documento. Está valendo. Você tem lá o documento, e esse documento ele tem duas representações internas. Ele internamente tem o documento original antes de ser assinado e tem a versão assinada do documento. Isso serviria para você também, tá? Entendi. Eu só não sei aonde que eu vejo o hash do documento. O resto do documento original? É. Quando você assina, o próprio assinador já faz essa separação. Você diz que aí ele pode não estampar na Isso. assinatura. Você tem como configurar essas assinaturas. Eu acho que você consegue botar o hash ali, tá? Porque se você pegar, quando você valida, inclusive, um documento lá naquele Validar ITI Gov.br, ele, inclusive, se não me engano, que faz tempo que eu não uso, ele traz o hash, se não me engano, do documento. Quando você assina com certificado digital, tá, ele também tem o hash lá dentro, tá? Mas para você apresentá-lo, só você tendo uma forma de configurar esse valor. Teria que olhar. Eu de cabeça assim não vou saber lhe dizer se faz isso aí, tá? Porque quando a gente, só para não perder a sua pergunta, quando a gente tem, aqui, por exemplo, tem um assinador, eu aqui consigo configurar a assinatura, tá vendo? Então, eu vou dizer aqui que vou incluir uma marca visível, né, como é que eu vou querer colocar, então tem diversas opções aqui que a gente pode sair configurando, e pode ser que a gente tenha aqui como colocar o formato da assinatura, as preferências da assinatura, tem diversas configurações. Pode ser que tenha aqui o algoritmo hash padrão, pode ser que você tenha aqui uma forma de fazer isso que você quer, mas teria que olhar, tá? Tá bom, professor. Eu vou perguntar para a empresa que me forneceu o certificado digital. Tá, é uma opção. Tá, ok? obrigada, Mas tem qualquer coisa, pergunta lá no grupo que a gente vai chegando lá. Então, obrigada. Nada. Então, gente, aqui temos, então, a ideia por trás do valor hash, e vamos aqui, ó, verificar, então, para determinar o valor hash, são utilizados algoritmos conhecidos. Algoritmos são as receitas, né? Em matemática e ciência da computação, os algoritmos são implementados através de programas de computador, ok? Então, são os programas de computador que vão calcular o nosso hash, tá? O tão famoso hash que a gente está conversando, tá? Na prática, né, esses algoritmos eles funcionam como receitas para calcular os valores hashes, como a gente estava falando. Tá? E os algoritmos mais comuns para cálculo do valor hash, atualmente, é o MD5, com 128 bits. 128 bits é o tamanho dele lá, aquela quantidade de caracteres, né? SHA-1, SHA-256 e SHA-512. Atualmente, esse SHA-256 é a receita mais utilizada, é o padrão que está sendo mais aceito. O que acontece aqui é que existe um compromisso, né? Quanto maior essa chave aqui, teoricamente, mais seguro é aquele valor hash.
Seguro em que sentido? No sentido de que não vão existir dois conjuntos de dados que tenham o mesmo valor hash. Tá? Então, é nesse sentido que o hash tem que conseguir ser diferente. Não pode dois conjuntos de dados ter o mesmo valor hash. Seria como a gente dizer que duas pessoas têm o mesmo CPF. Né? Só que o CPF aqui é calculado automaticamente, né? Calculado por um programa de computador, de acordo com a pessoa. Então, não poderia ter duas pessoas, elas teriam o mesmo CPF, não seria possível. Elas teriam que ser geneticamente idênticas, né? Se fosse para um computador olhar a pessoa e gerar um CPF para ela, tá? Mas isso não é possível. Tá? Do mesmo jeito aqui para o valor hash. Se a gente tem dois conjuntos de hash, dois conjuntos de dados, eles não podem ter o mesmo valor hash. Porque aí você teria o que a gente chama de colisão. Quando eu ouvi falar, não, o hash colidiu. O hash colidiu é uma coisa improvável, mas pode acontecer principalmente se você usa receitas mais antigas, tipo MD5. MD5 é uma boa receita, mais rápida, é menor, né, gera tamanhos menores, tá? Mas ele é mais suscetível, né, a colisões. Tá? Então, por isso, esses algoritmos vão sendo modificados, tá? Vão sendo acrescido também de tamanho para evitar que existam colisões, né? E, atualmente, a chave com 256 bits, esse SHA-256, é a receita que está sendo mais utilizada para cálculo de valores hash. Tá? Então, normalmente, os bancos usam o SHA-256, mesmo quando eles não dizem, você pode olhar, tentar fazer um teste e ver se dá certo. Você manda calcular o valor hash do documento com o SHA-256 e ver se conferiu, se bateu igual. Tá? Então, o hash ele é extremamente utilizado para verificação de integridade de dados computacionais, inclusive na cadeia de custódia, né? Que é aquela cadeia de custódia, aquela sequência de informações sobre a aquisição e guarda, né, e descarte também de provas, né? No caso aqui de provas digitais. O valor hash é extremamente utilizado nessa verificação de integridade. E a mínima variação no conteúdo do arquivo produzirá valores de hash completamente diferentes. Tá? Se você alterar um bytezinho, um bitzinho de um arquivo, o valor hash não é mais aquele. Aí cai no que a gente estava conversando, na dúvida, na questão levantada por Carmen, cai naquela questão, como é que eu boto o hash no meu documento? Aí, se você altera o documento, o hash não é mais aquele. Então, você fica naquela história do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, que você não consegue ir para um canto nem para o outro. Aí a solução é você ter um segundo documento garantindo aquilo ali, tá? Ou você tendo uma forma de fazer uma assinatura digital falando do hash do documento original, e não do hash do documento atual, porque o hash do documento atual está incorporando esses novos bytes, né? Não teria sentido. O hashing é um processo unidirecional, não é possível obter a informação original a partir do valor hash calculado. Tá? Então, deixa eu voltar naquela tela aqui, ó. Aqui, ó, de IA, eu calculo o valor hash. De RG perícias, eu calculo o valor hash. Agora, a partir desse valor hash aqui, eu não consigo dizer que ele foi gerado dessas duas letras aqui, IA, muito menos dizer que isso aqui foi gerado de um arquivo com 255 mil bytes. Tá? Então, veja que não seria não haveria nenhuma possibilidade, né, nem de imaginar que o valor hash poderia, apenas aqui, com esses 32 caracteres aqui, ó, ou 16 bytes, a gente daqui dizer como é que era um arquivo com 250 mil bytes. Eu não posso, com 16 bytes, dizer como era o arquivo com 250 mil bytes. Não tem jeito, né? Então, ele é unidirecional. O arquivo que foi submetido ao processo de hashing, através daquela receita, gera um valor hash único, e esse valor hash ele não pode
ele não é suficiente para dar a informação contrária. Você não consegue, a partir do valor hash, saber qual foi, o que deu origem a esse valor. Tá? Para onde a gente estava aqui. Tá? E ele é útil, então, em diversas aplicações, né, como comparação e buscas em bancos de dados, armazenamento de senhas, índices gerais, bancos de imagem, enfim. Até as senhas, né, por exemplo, elas muitas vezes são armazenadas quando você cria uma senha num servidor lá, desses aí da internet, né? Então, muitas vezes, o que é salvo não é sua senha. O banco, o servidor que você foi lá e cadastrou o seu usuário, cadastrou uma senha, ele não salva a sua senha, ele salva o hash da sua senha. Aí, ó, assim, o que acontece? O banco não fica com o registro de qual é a sua senha, porque não dá para voltar o valor, ele é unidirecional. Então, sendo unidirecional, a gente nós nunca teremos acesso à senha real. Tá? E como é que faz agora para poder, quando o usuário vai se logar novamente, como é que ele vai saber que é ele? Ele vai calcular novamente o hash. Ou seja, você cadastrou uma senha hoje, ele guardou no banco de dados dele que Renato tem uma senha cujo hash é tal. Aí amanhã Renato vai se logar naquele provedor novamente, e na hora que eu me identifico e coloco minha senha, ele calcula o hash da minha senha e vai comparar com o hash que ele tem armazenado. Bateu? Bateu, é Renato, pode entrar. Não bateu, senha está errada, mas ele não sabe qual é a senha. Então, isso é muito utilizado, né? Eu sempre falo também desse banco de imagem de pedofilia, que as polícias internacionais utilizam também, que eles têm um banco de dados gigantesco de imagens e filmes, enfim, materiais digitais de pedofilia. Mas eles não guardam as imagens, os filmes, eles guardam os hashes das imagens e dos filmes. Seria um contrassenso eles terem um banco de dados dessas aberrações, né, desses abusos, né, com crianças, então não faria muito sentido eles terem um banco de dados disso, com essas imagens, esses filmes, esses vídeos, né? Então o que eles têm é o hash dessas imagens, o hash desses vídeos, e com isso é possível saber se está transitando na internet um arquivo, é só calcular o hash desse arquivo e ver se está no banco de dados. Se estiver no banco de dados, já sabe que aquilo é um arquivo de pedofilia. Tá? E por aí vai, tá? Eita. Nadir, oi Nadir, pode falar. Vou fazer uma pergunta boba aqui. E se o hash do arquivo de pedofilia for alterado, como é identificado esse arquivo de pedofilia? Se o que está no banco de dados? Sim. Então, eu tenho aqui 10 imagens, né? Cada uma dessas imagens tem um hash que foi guardado, tá? Então, isso é como se fosse uma tabela do Excel lá, né? A imagem 1, né, não preciso ter a imagem, só um indicador tem um hash tal, ou só o hash mesmo. Hash tal, hash tal, hash tal, hash tal, 10 hashes. Né? Então, eu tenho 10 imagens. Se um hash desse for alterado, não vai mais representar aquela imagem. Tá? Agora, o que muitas vezes é feito também, eles pegam uma imagem e fragmenta ela, vamos dizer, como se fossem janelas, né? Corta a imagem em 6 partes, por exemplo, e salva o hash de cada uma das partes para que um arquivo, que às vezes, vamos dizer assim, você pega uma imagem de pedofilia, aí tem a cara, tem a minha cara lá nessa imagem. Aí a pessoa chega, retira a minha cara, bota a cara de outra pessoa, bota o rosto de outra pessoa. Aí mudou o arquivo. Aí não seria mais o mesmo hash. É isso aí que eles fazem. Escaparia, mas aí existem essas técnicas, por exemplo, de você quadricular a imagem, calcular os hashes de todas essas quadrículos da imagem, e aí você comparar dessa forma também, e ver se há coincidência, entende? Obrigada. Mas existem algumas técnicas para tentar dar a volta, contornar essas situações, ok? Obrigada. Nada.
Bom, ferramentas, né, para o valor hash, PLOC, acho que o Rodrigo até mandou aí no grupo também. Esse PLOC é um site, né, para você calcular online, né, o hash. Deixa eu botar ele aqui, só para a gente... deixa eu pegar. PLOC.com hash. Eu não errei. Pronto, aqui tem a calculadora online, tá? E ele faz cálculo de hash, tanto de vou traduzir aqui, ó, vou mandar traduzir para ficar bom para todo mundo, né? Então, ele pode, que string ele continua sendo chamado de string, né? Então não traduziu tanto. E hash também não se traduz, né? Então, aqui você pode fornecer um texto, tá? Esse texto pode calcular, como eu disse, pode ser qualquer conjunto de dados, né? Então, se eu botar aqui mentoria em documentos digitais, né? Eu posso pedir aqui para calcular os valores hash de string, e ele calculou aqui, ó, em diversos receitas diferentes, diversos algoritmos diferentes. Ó. Veja a quantidade de receitas de algoritmos que tem aqui. Tá? Então, isso é uma forma. Vamos ver aqui que, por exemplo, deixa eu pegar aqui, só para simplificar, botar aqui RG, calcular strings, e aí vamos ficar aqui pelo SHA-256, que é o que eu falei que está na moda. Ó, ele começa FDB 42, FDB 42. Se eu chegar aqui, ó, e mudar aqui esse G para minúsculo, por exemplo, mandar calcular de novo, veja que o SHA-256 não tem mais nada a ver, ó, 635BFB mudou completamente. Então, por que isso? Porque a letra maiúscula e a letra minúscula, elas têm representações hexadecimais diferentes. Tá? E aí, dentro do arquivo, mudou. Aquilo que tinha um valor passou a ter outro, e com isso alterou completamente o valor hash. Então, a mínima alteração no arquivo, ou num conjunto de dados, gera valores hashes completamente diferentes. Tá? E aqui, esse site também tem a possibilidade de calcular o hash de arquivos. Né? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, um arquivo aqui qualquer. Tá? Não sei se JSON vai. Ele aqui quer fazer. Deixa eu ver se ele vai. Pronto. Aí aqui ele já calculou o valor hash, tá? Também de um arquivo. Veja que qualquer arquivo que você passe para a função, ela vai calcular o hash, porque na verdade ela vai pegar aquela quantidade de bytes e bits todos relativos àquele arquivo e transformar, tá, aplicando uma fórmula da receita, né, aplicando o algoritmo lá, tá, e aí você vai chegar a um resultado novo. Oi, Anderson, quer falar? Professor, boa noite. Boa noite. Um exemplo, então eu mover um arquivo de uma pasta para outra, recebo ele por e-mail, baixo ele num zip, extraio para o meu computador, ou mesmo renomear o arquivo, nada disso altera o hash. O que altera é só a edição propriamente do conteúdo do arquivo, certo? Certo, exatamente. O que vai mudar, e isso não tem efeito no arquivo, são os metadados do sistema operacional. O que é isso? Eu tenho um arquivo qualquer, deixa eu botar uma pasta aqui só para a gente visualizar. Tá? Pronto, eu tenho aqui essa pasta aqui, tá? Deixa eu só permitir aqui esse. Você tem uma pasta aqui, tá? E aqui ele tem a data de modificação, né? O tipo, o tamanho, tá?
essas informações aqui são do sistema de arquivos do Windows. Tá? Essa informação não está dentro do arquivo. Essa informação é do sistema de arquivo, que dia que ele foi modificado, o tipo desse arquivo, o tamanho dele no disco. Essas informações, elas são do arquivo. Então, é do sistema de arquivos. Então, essas informações, elas poderão mudar, tá? Mas isso não altera o valor hash, porque você não está mudando de fato o arquivo lá dentro, e sim essas informações que são metadados do sistema de arquivo. E Ok, assim, por Anderson? exemplo, quando a gente pega no Peritos lá, que a gente olha a data da criação, data da modificação, alteraria lá isso? Ele entenderia como uma modificação? Não, depende. Veja, ele vai dar, se eu pegar um arquivo e criar hoje no meu computador, tá? Ele vai trazer para cá, provavelmente com a data de criação de hoje. Ele vai ficar Sim. até, ele vai ficar até com a data de alteração mais antiga do que a data de criação. Normalmente no Windows fica assim, porque esse arquivo estava na sua máquina. Ele foi criado e editado ontem. Aí você mandou para mim. Quando eu salvei aqui, ele vai dizer para mim, ó, esse arquivo foi editado ontem, mas ele foi criado hoje. Né? É até um contrassenso assim, tá? Então, essas datas, elas vão ficar diferentes. Tá? Se você jogar no Peritos, ele também vai lhe dar essas datas. Mas as datas que o Peritos pega em arquivos PDF, coisa e tal, são as datas internas, são os metadados internos. Aí esses vão permanecer iguais. Entendi. Tá? Dentro de um arquivo PDF, por exemplo, né, tem lá dizendo qual foi a data, não necessariamente, não obrigatoriamente, mas poderá ter a informação de quando é que ele foi criado, quando que foi alterado, qual foi o software utilizado, quem foi o autor. Aí essas informações estão internas aos arquivos, elas não vão ser alteradas com o transporte simplesmente desse arquivo. Tá? Certo. Obrigado. Ok. Ô, Zé Vitor, só vi metade da sua mensagem aí. Quer falar? Acho que não, né? Então vamos para frente. Tá? Ok, gente? Então, essa é uma ferramenta que pode ser usada para calcular hash. Tá? Na verdade, a gente, no próprio Windows, a gente pode, na linha de comandos do shell do Windows, né? A gente pode dar... Ok, Zé Vitor, falhou o áudio. Para a próxima. Ou quando você puder falar, não tem problema. Na linha de comando do Windows, no PowerShell, né, você tem o get file hash, isso aqui é um comando do PowerShell lá, nome do arquivo que você quer, tracinho aqui, algoritmo, e aqui você especifica qual é o algoritmo que você quer. Então, mesmo na linha de comandos do Windows, você consegue fazer isso. Eu tenho até coisinhas instaladas aqui que, se eu chegar aqui e eu vou olhar aqui, eu vou ter aqui já um hash aqui, ó, que eu já digo, eu posso calcular diretamente aqui. Me dá o hash 256 aqui desse arquivo. Tá? E ele vai me gerar aqui, já me gerou aqui, tá? Content.json gerou aqui o hash com o algoritmo SHA-256. Tá? Então, tem programas assim também, que se instalam no próprio menu de contexto aqui, tá? E a gente pode... o HashTools também, ele também pode ser usado daqui, se instala no próprio menu de contexto e facilita para a gente, que está toda hora trabalhando com isso, né? HashTools foi esse aqui, jogou para cá, o mesmo Content.json, e aqui a gente escolhe qual é a receita que a gente quer usar. Tá? Então, são diversas formas de usar de calcular, né, o valor hash, tá? E, então, os softwares aí, né, o KikiHash, HashTool, HashMyFi, iHash, então, diversos softwares podem servir para a gente calcular o valor hash, tá? Então, são alguns exemplos aí. O iHash é para o Mac, esses outros vocês podem usar com Windows tranquilamente. Ok? Bom, vamos olhar aqui, então,
aquela questão dos arquivos, né, que a gente falou. A gente falou em falar sobre hash. Alguém tem dúvida sobre hash antes de eu sair para outro assunto? Quiser qualquer pergunta sobre hash, aproveita agora, para a gente ir para frente um pouquinho. Ok, sem perguntas, vamos para frente. Tá? Existe um arquivo que é esse JSON, né, que a gente fala JSON. Tá? O JSON, a gente estava até trabalhando com ele aqui, o JSON, ele muitas vezes é enviado para o perito, pelo banco, para mostrar diversas informações sobre aquela contratação, tudo que aconteceu naquela contratação. Não existe uma regra, então cada banco pode fazer um programa que gere um JSON diferente. Isso não é uma regra, não existe um padrão, todo JSON é assim. Não, o JSON simplesmente é uma informação estruturada, é uma forma de estruturar a informação. E o que acontece é que se a gente tentar ler esse JSON, deixa eu abrir ele aqui com um bloco de notas, por exemplo, ele está assim, ó, tá? A gente consegue ler, ó, document base 64, document hash, até a gente vê o hash do documento está aqui, ó, tá? Image base 64, null é vazio, né? Evidências, name, evidências geradas por Value, Banco Safra. Então, aqui, ó, hash da CCB, abertura de Value, hash do termo de autorização. Então, veja, hash do termo de ciência. Então, veja que todas as informações do contrato, dessa sequência de eventos, né, da trilha de auditoria, podem estar aqui nesse arquivo JSON. Só que assim, né, fica ruim para a gente olhar para essa informação. Então, a forma mais amigável de olhar para isso é com esse programa aqui, que é o JSON Editor Online. Ó, tá? Deixa eu tirar aqui, tirar esse resto aqui para ele não perturbar aí. Deixa eu tirar aqui esse resto. Ele sempre bota ali, mas tudo bem. Eu vou botar aqui na mensagem do grupo, tá? Deixa eu botar aqui, né? Eu enviei aí no grupo, tá? No grupo não, aqui na reunião aqui da gente, tá? Então, quem quiser pegar esse endereço, tá? Ele tá lá, tá? Esse endereço desse site aqui, que é um editor online de JSON, tá vendo? JSON Editor Online. E aí, veja, eu vou pegar agora aquele mesmo arquivo, content JSON, vou arrastar para cá, ó, ele já sinalizou ali que vai receber, tá vendo? Drag and drop. Quando eu solto aqui, então veja que agora ele tem toda aquela informação, deixa eu deixar a tela mais... Ele tem agora toda aquela informação que a gente estava vendo, ó, reparem aqui, tá? Só que agora essa informação está mais organizadazinha, ó. Essa informação está mostrando para a gente, ó, documento base, 64, documento hash. Está aqui o hash do documento. Eu posso até, ó, duplicar, extrair, remover, posso fazer edição. Isso é um editor, né? Mas não é nosso interesse, tá? Aí as evidências, ó, nome, evidência gerada por Banco Safra, nome do tomador do empréstimo, número da proposta, né? Identificação do CPF do tomador do empréstimo, a data e hora que foi contratada, a geolocalização.
Está vendo que a gente tem tudo aqui, ó, o hash da CET, o hash da CCB, abertura de renovação de cadastro e aviso de privacidade, hash do termo de autorização, tudo está aqui dentro. Tá? Então, isso é aquilo que a gente estava tendo dificuldade para olhar. Então, vamos pegar aqui de novo. Ó, esse content.json que a gente estava tendo. Esse content.json que estava assim, né? Ele agora ficou organizadozinho para a gente. Agora ele não está mais essa bagunça aqui. Tá? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Estão me acompanhando? Ó? Ele agora está todo organizado aqui. A informação não está mais jogada desse jeito. Professor, você só arrastou para dentro desse JSON online? Só arrastei para dentro. Eu peguei aqui um arquivo meu aqui de evidências e eu não consegui fazer isso aí. Mas o seu arquivo de evidências, ele tem que estar nessa estrutura do JSON, ele tem que ser um documento, ele pode não estar com ele está com esse finalização aqui, ó, ele está com esse ponto JSON no final ou é outra coisa? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nele de novo. Ele poderia também ser tipo um ponto TXT? Pode sim, eu vou mostrar um exemplo também, assim, com ponto TXT. Tá? Deixa eu fazer de novo. E, na verdade, ele é um TXT, só que ele é um TXT, ele é um arquivo de texto comum, só que ele tem uma estrutura hierárquica dentro dele. Tá? Uma estrutura que permite esse entendimento, essas chaves que a gente está vendo aqui, ó, isso vai fazendo essa estrutura dele de valores dentro do outro. Tá? Então, cada chave dessa aqui está abrindo um valor. É isso que a gente tem quando a gente olha por aqui, ó, as chaves aqui, ó, as chaves estão aqui fora. É carregando. Então, se ele for JSON, ponto JSON, ele vai ser lido aqui nesse editor. Tá? Se ele não for JSON, for TXT, ele também vai ser lido por aqui. Mas tem que ter essa estrutura para poder funcionar, tá? Senão ele não vai funcionar. Mas não tem bicho nenhum, a gente já entendeu ele aqui agora, tá? Todo mundo me acompanhando, né? Silêncio. Sim ou não? Todo mundo me acompanhando? Professor? Sim. Oi. Então, assim, o arquivo JSON, ele seria mais um relato de todo... um cronograma de tudo que o banco quer. Cronologia. Uma cronologia. Ele, por si veja. só, não valida nada. Ele só apresenta o que foi validado. Isso. Aí, agora, aí a gente tem que prestar atenção em duas coisas, né? Você está corretíssimo, né? Ele, por si só, não valida nada, tá? Mas a gente vai ver que existem formas de validar essa informação. Tá? Ele é um registro. Quando a gente pede para o banco fornecer para a gente a trilha de auditoria, ou o log de evidências, né? Enfim, tem vários, o dossiê, né? O banco muitas vezes informa isso impresso, tá? Mas às vezes manda o arquivo. E aí o perito recebe, tem que saber se virar com isso. Por isso que a gente está apresentando aqui, tá? Aí você tem razão, ele por si só não valida nada, ele apenas tem o registro daquela cronologia. E como é que a gente sabe se isso de fato foi gerado naquele dia, né? Como é que a gente sabe que de fato isso tudo aconteceu? Tem todas essas informações aqui, tá? E aí, como é que é isso? Aí, ó, o certo normalmente vem, tá? É que ele venha acompanhado, ou ele vai estar compactado como um arquivo zip junto de outras coisas, e esse arquivo zip compactado vai permitir que a gente veja a história desse arquivo, ou ele vai estar junto, ó, com um arquivo timestamp.
Esse arquivo timestamp é um carimbo de tempo. Timestamp, carimbo de tempo. Tá? Isso aqui coloca, ele faz como se fosse uma assinatura com um certificado digital desse JSON. Então, veja que se eu pegar agora, eu vou pegar aqui o Solidosci, né? Eu uso muito esse Solidosci, né? Se vocês não usam, passem, dê uma olhadinha nele, que eu acho que vocês vão gostar. Se eu chegar aqui, por exemplo, eu quero verificar, eu venho aqui para verificação. Vou pegar o meu arquivo JSON, jogar aqui para dentro e mandar ele validar esse arquivo. Ele diz que não foi possível processar a informação, porque, feito você disse, não, ele por si só não valida nada. Mas se eu der para ele agora também o carimbo o arquivo com carimbo de assinatura, quando eu mandar agora ele processar a operação, veja, agora ele está me dizendo, ó, foi assinado por timestamp, tá, autoridade certificadora raiz brasileira, é confiável, não foi revogado. Olha o carimbo de tempo aqui dele, 16/2/2023, às 16h16:01. E tem um relatório ainda aqui, para a gente poder... olha aqui, aquela história do hash, ele traz o hash aqui dentro. Tá? Então, a gente tem toda uma certificação garantindo o quê? Que aquilo foi registrado naquela data e hora. Então, entendemos isso. O carimbo de tempo está afirmando o quê? Essas informações aqui do arquivo JSON foram registradas naquela data e hora. Certo. Ok? Se eu pegar aqui agora, vou pegar esse JSON, que já está aqui, né? Então, era Carlos Alberto aqui, Oliveira, eu vou botar aqui, não vai ser Carlos não, vai ser Renato. E vou salvar aqui, ó. E vou salvar. Então, antes de salvar, vou fazer uma cópia aqui. Vai ser Renato e vou salvar. Salvei. Tá? Aí, ó, vou limpar minha lista aqui, né? E agora eu vou passar o timestamp com o JSON para cá, para dentro novamente. Só que agora esse JSON está alterado, né? Quando eu mandar ele agora iniciar a operação, tá? Ele vai me trazer, ó, que uma tarja vermelha, que não foi associada a um arquivo de assinatura. Ou seja, o JSON está lá, mas não é possível processar a informação. O timestamp está lá, tem uma assinatura, um carimbo de tempo e tudo, mas ele não conseguiu mais associar a ninguém. Ou seja, invalidou o JSON. Então, é por isso que o perito tem que estar ligado no uso do JSON com timestamp, porque o JSON continuou o mesmo, ele continuou, o mesmo não, desculpe, eu botei meu nome, né? Mas o JSON continuou lá, está com o nome JSON, tudo. No processamento dele não dá erro, tá? Mas o carimbo de tempo que existia, que estava marcando ele agora não existe mais, tá? Não existe mais essa associação. E essa validação obrigatoriamente é com carimbo de tempo ou pode ser algum outro arquivo, um PDF, alguma coisa assim? Não, você pode validar qualquer coisa com timestamp. É um carimbo de tempo que você pode aplicar, tá? É que eu recebi algumas perícias aí do banco da Ecoval, se eu não me engano. E vem de uma forma bem confusa, sabe? Eles mandam um monte de arquivo fracionado, aí eles mandam uma pasta lá com o nome da pasta, um código hash, e dentro dessa pasta eles mandam um arquivo, 2 arquivos PDF, também copiam um do outro com hash diferente, e mandam um JSON dentro. É bem confuso para você pegar assim, um fio nele. Mas depois você vai se acostumar. Eles têm a estrutura do Daicoval é muito boa. Eles têm uma forma de fazer todas as validações que é bastante interessante. Tá? E agora ele gera um monte de arquivos, gera arquivos zip, gera arquivos
de biometrias, né, e você tem que saber validar essas coisas todas, senão o perito pode ficar perdido mesmo. Mas como tem muito, daqui a pouco você vai estar acostumado com ele. Uhum. Tem muita demanda de perícias para questões com o banco da Ecoval, né? Tem muitas perícias. Ok? Então, nós vimos que o JSON, por si só, não quer dizer nada, ele é só um arquivo de texto, e vimos que ele, quando alterado, a gente alterou, ele passou a me dar uma tarja vermelha. Deixa eu limpar aqui, ó. Deixa eu ver se aqui eu não alterei o nome, deixa eu ver se vai dar certinho, deu. Tá? O nome não importou, eu agora usei o copy.json, o content copy.json, que é o original que eu salvei antes de mexer naquele, né? Então veja que a mudança do nome não alterou o resultado aqui, tá? Ficou valendo. Agora, se eu tentar usar o JSON que eu alterei, aí aquela assinatura não vale mais a pena. Ok? Tranquilo, gente? Dúvidas com JSON? Professor, Oi? posso falar? Pode falar. Presente e revelo. Professor, então eu posso afirmar que o JSON ele só tem valor pericial se ele for associado a um carimbo de tempo que seja necessariamente vinculado a ele, ou seja, com a tarja vermelha, aquela dentro do cholido, ele não tem nenhum valor probatório pericial. É como se fosse uma folha impressa num Word, por exemplo. O seu raciocínio está correto. Tá? É isso mesmo. Agora, você tem que prestar atenção em outros fatores. Por exemplo, se esse JSON veio dentro de um arquivo zip, conservando a sua data e hora original lá, aí você vai ter que aceitá-lo como carimbado, vamos dizer assim. Embora a forma melhor seja essa aqui do carimbo de tempo. Porque quando você zipa um arquivo, né, quando você compacta um arquivo ou um conjunto de arquivos, né, ele cria um instantâneo daqueles arquivos naquele momento. E aí, quando chega para você aquele arquivo zip, você tem dentro dele a versão original daqueles arquivos. Né? A Rosana está questionando se mesmo a data sendo apenas a do sistema. Mas aí a gente está olhando só para aquele instantâneo, aquele que foi tirado daquela máquina naquele momento. É apenas para a gente saber isso. Tá? Se mexer em qualquer coisa ali, tá? Aí a gente já teria uma outra realidade. Esse zip, aí veja também, o zip ele tem que estar associado com o código hash no protocolo, tem que ter alguma forma de amarração assim. Senão, a gente poderia também criar o zip a qualquer momento, né? Então, tudo tem que estar amarradinho. Se você tem um carimbo de tempo, é a melhor forma, que não tem dúvida, já joga direto aqui. Quando não tem carimbo de tempo, você vai ter que observar protocolos de assinatura que possam fazer referências a outros arquivos. Feito, estava se falando do Ecoval, ele manda um monte de arquivo zipado, tudo dentro dele, e aí você vai descascando isso, e aí ele tem o hash das evidências, ele tem lá o hash dos arquivos de evidência. Tá? Ele não necessariamente vai ter o TST, ele vai ter o hash dos arquivos de evidência. Ok? Mas é aquele conceito mesmo que você disse, se não tiver como amarrar de outra forma, aquele JSON vai ser como se fosse uma folha simplesmente impressa, dizendo lá, relatando lá aquelas informações. Ok? Eu vou aqui ainda, tem o JSON TXT aqui, que é só para vocês entenderem que não mudou nada, tá? O JSON TXT aqui, tá? Aqui, ó, esse JSON aqui, aware aqui, eu vou pegar ela e jogar ali no editor, ele às vezes vem assim, ó, esse aware TXT, aqui, ele na verdade, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu abrir. Aqui fica uma boa visualização para você. Deixa eu tirar aqui, peraí.
Deixa eu botar pelo bloco de nota. Esse AUE-TXT, ele internamente, ó, ele é um JSON. Tá? Ele é um JSON. Ele está todo naquela estrutura também. Tanto é um JSON que quando a gente pegar esse documento e arrastar para cá para o editor, ó, o editor aqui pegou toda a informação do arquivo. Veja quanta informação a gente tem aqui dentro esse arquivo, na verdade, aí, ó, ele é uma biometria. Tá? Ele é uma biometria facial. Tá? Veja que aqui tem diversos parâmetros aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Tá? Deixa eu passar ele para cá. A data, o JSON, coisa e tal, as informações, tá? E ele vai começar, já está aqui, ó, o Face Liveness Version, AUE, nome Face, Face Liveness, a biblioteca que foi usada, ele vai começar a trazer para cá, ó, aqui é o usuário, né, qual é o usuário, aqui são os algoritmos que ele vai usar para fazer o reconhecimento facial, tá? Depois ele vai dar informação, ó, sobre a captura da imagem para fazer a validação facial, e aí, enfim, ele vai trazer diversas sensibilidades de detecção da face, e ele vai trazendo aqui diversas informações, o ângulo da imagem, a separação, eye separation, a separação dos olhos, tudo que ele foi detectando, ele vai trazer aqui dentro desse TXT aqui, que é uma estrutura de JSON, tá? A geometria da imagem, tá? Todas as características. E a gente, para ler isso aqui, sem ser com um arquivo desse tipo, fica complicado, tá? Então, só para mostrar que o JSON pode vir também na forma de texto. Tá? Ok? Eu estou aqui com Rosana, Raquel e Zé Vitor ainda com mão levantada aqui, eu não estava vendo. Quem quer falar? Professor, boa noite. Na verdade, eu entrei com o perfil da minha esposa aqui, ela está acompanhando. Uma dúvida em relação ao JSON. Nós estamos com um caso aqui em que o JSON em si, ele traz, como o professor falou, várias informações. No nosso caso, traz informações do dispositivo, né, que supostamente gerou a contratação, seja o celular, geolocalização. E é um caso também, como o colega Anderson trouxe, de um arquivo JSON que veio compactado com outros arquivos. Só que não veio esse arquivo timestamp, né, para a gente validar. A minha dúvida é realmente como validar esse JSON, porque dentro desse zip, o banco até traz um arquivo fora, né, ali no protocolo de assinatura, o hash desse zip. Consegui validar, ok. Porém, o documento que possui esse protocolo de assinatura, vendo os metadados dele, não tem data de criação ou modificação. Então, não consigo vincular em que momento isso foi feito ontem, enviado hoje para a perícia. Então, é complicado linkar isso com o evento propriamente da contratação, né? Então, eu estou com dificuldade em como validar que esse JSON, mesmo dentro de um zip, mesmo tendo o hash sendo ok, né, validando o hash, recalculando novamente, com o que consta no protocolo de assinatura, só que o protocolo em si não tem metadados e a única, entre aspas, assinatura é unilateral, eu só consigo validar pela plataforma do banco e não pelo IT, outras plataformas, né? Pronto, mas veja, a plataforma do banco, se tem uma assinatura lá, essa assinatura tem justamente essa finalidade de criar um carimbo de tempo.
Entende? Essa assinatura lá, embora seja do banco, aquilo não está dizendo que é a autoria da pessoa, mas está fazendo uma marca ali. Aquela assinatura digital do banco, ela serve para garantir a integridade daquele documento a partir dali. Ele está dizendo, ó, a partir daqui, se esse documento foi alterado, é só calcular o valor hash, se der diferença, o documento foi alterado. Então, talvez ele sirva para você verificar o que você está querendo, tá? Mas eu entendo, às vezes é difícil, às vezes não é simples. Se você quiser, depois eu posso tentar olhar com você, tá? Para não, que pode ser mais extenso, né, para olhar isso aí aqui na aula, tá? Aí fica à vontade se quiser fazer um contato depois. Então, mas perceba isso, se esse documento que foi assinado digitalmente, mesmo pelo banco, se ele não é suficiente para garantir que aquilo aconteceu naquela data e hora. Professor, não quero estender, mas a gente sabe que, de forma programática, se a gente volta a data no sistema e eu não tenho como auditar o sistema, que não é o caso, né? Eu não consigo também, a gente, claro, tem essa desconfiança, mas não tem como comprovar. Então, a gente, na verdade, digamos assim, aceita e considera como válido a integridade, não que o autor justamente quis realmente e assinou, né? Seria nesse sentido. Isso aí que a gente está falando de datas, isso tudo é integridade, ou seja, que o documento não foi modificado depois de assinado. Só isso. Agora, quem assinou, se foi a pessoa ou não, aí já é outra história. Tá certo, então, professor. A gente pode, se possível, conversar depois, então. Obrigado. Pode. Documentos sempre são é porque hoje a coisa não é bem sobre isso, né? Mas documentos são duas coisas sempre que a gente precisa saber, perícia de documentos. Falar sobre a integridade e falar sobre a autenticidade. A integridade diz respeito se aquele documento é íntegro, né? Se ele depois de assinado não foi modificado. E a autenticidade é para dizer se a pessoa signatário, né, indicado no documento, se foi de fato ele que assinou, né, e com a sua participação e livre vontade, né? Então, são sempre essas duas coisas que a gente vai ver. Tá? E nesse caso aqui, quando a gente está falando de hash, falando de timestamp, a gente está falando só de integridade. O documento não foi alterado depois de assinado. Ok? Bom, gente, esse outro aqui eu trouxe, eu só tive um caso de AD1, tá? Nunca ninguém, porque eu tenho muitos casos meus, né, e tenho muitos casos dos meus alunos, né, então eu sou muito, eu acabo tendo acesso a muitos programas, eu acabo tendo muito conhecimento nessa área de contratos, de documentos digitais, porque vem uma demanda grande dos alunos também. Então, nem sempre porque eu fui nomeado em tudo, mas eu acabo tendo um acesso grande. E nesse caso do AD1, nunca me trouxeram. Tá? Eu que recebi uma nomeação dessa aqui, é do Banco Master, tá? E como eu sou da área de informática originalmente, né, faço perícia, computação forense, né, de fato, tá? Então não me foi estranho reconhecer esse tipo de arquivo, mas para a maioria das pessoas seria. Tá? Para começar, ó, a gente não tem aqui, ó, abrir com o quê? Tá? A gente não... Ele vai abrir aqui para qual é o arquivo que você quer usar para abrir isso, porque eu não tenho no meu computador nenhum programa que diga eu trabalho com AD1. Tá? Então, essa começa sendo a primeira dificuldade da gente, tá? Do perito, né? Que recebe esse documento, tá? Ô, Raquel, tu ainda queria falar, Raquel? Tu está na lista aqui. Acho que não. Tá? E aí o AD1... de mim, mestre, que demorou para abrir aqui. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Boa noite. Não, que o colega estava falando do Daicoval, e o Daicoval é o único banco que manda tudo direitinho. E, inclusive, esse JSON deles
eles mandam também a trilha e mandam a biometria, que você tem que usar uma base 64 para poder abrir aquela foto. Isso é importante. E o Eduardo, ele faz reunião, não sei se vocês fizeram, é o assistente técnico do banco da Ecoval, Eduardo Bastos. Não sei se vocês chegaram a fazer reunião com ele. Inclusive, ele já pede isso. E ele explica tudo isso lá, o que ele vai enviar, aí você pode fazer várias perguntas. E aí, para contribuir com os colegas que estão com o banco da Ecoval. 99,8% você valida, tá? São bem precisos, vem tudo direitinho e você consegue validar. Um e outro que eu não consegui, porque eles usaram a mesma selfie do banco de dados dele. Aí ele usou a mesma lá e não consegui validar porque outras informações, porque são vários métodos de aceite, né? Então, tudo tem que corresponder e ficar amarradinho. O banco da Ecoval, isso que a Raquel está falando, tá? É verdade, eu também assino embaixo do que ela está falando. Não quer dizer que não tenha falhas, não, já peguei vários furos também, mas existe essa possibilidade. Então, eles também não pedem reunião em todas as perícias, mas se pedirem a reunião, não precisam ficar assustados, que a ideia da reunião não é botar você em sabatina, a ideia é que eles mostrem como é que é o sistema de validação que eles usam. Tá? Então, eu achei ótimo. Eu já fiz várias com ele. Mas é sempre a mesma coisa, por isso que agora, quando ele vê que sou eu, ele nem pede mais. Mas a questão também é que nós temos uma problemática muito grande com relação a outros bancos, que eles não mandam nada. Então, você acaba fazendo, ou eles pegam aquilo que está lá nos autos, eles pegam o que está nos autos e encaminham por e-mail, que nada mais é do que aquele arquivo que consta lá, o PDF. Então, não é um nato digital. E, com isso, eles não informam o hash. Então, eu calculo somente para dizer, eu recebi isso, mas eles não me informaram. A questão é, eles podem modificar também esse arquivo, gerar um hash e mandar para o perito. Eu vou validar o hash, mas eu também não tenho certeza se está íntegro ou não. Mas o banco, se ele informar, eu vou calcular. A questão é que eles nunca enviam. Então, praticamente, os outros bancos, é o que eu tenho visto aí nas minhas perícias, nas minhas nomeações aí com outros bancos, que eles não mandam quase nada, eles mandam simplesmente aquilo que eles têm colocado lá nos autos. O único, por experiência, que manda tudo direitinho é o da Ecoval, não tem outro, não tem. Eu já vi, o Banco Safra também está trabalhando direitinho. Não peguei ainda do Safra, não, né? Então, aí já tem outra informação, esse eu não sabia. Ele também manda BMG, Citelém, Santander, isso aí esquece. Não vai validar muito. O Safra está direitinho, aí esse AD1 aqui foi uma surpresa para mim, que é do Banco Master. Tá? E aí o fato é que, como eu disse lá no começo, né, os bancos, né, também é novidade para essa questão de documentos digitais e assinaturas eletrônicas, isso é uma novidade para juízes, para advogados, para peritos, né, e para a própria instituição bancária, né? Então, eles vêm melhorando tanto o conhecimento como a forma de fazer validações, né? Isso vem, com o passar do tempo, está melhorando cada vez mais, eles estão mais precisos, né? Mas ainda é o que a Raquel está falando, ainda é muito difícil, a gente pede a informação e eles dizem que está nos autos, já está nos autos, já entreguei, já fiz, né? Mas é isso aí que a gente tem para hoje. O Zé Vitor está perguntando se AD1, que é esse formato que a gente vai falar, se não é um formato forense. Sim, é um formato forense, tá? Ele é um formato, deixa eu mostrar aqui para vocês, desse software aqui. Vou mandar aqui para a gente poder terminar daqui a pouquinho. Tá? O AD1, ó, ele é um arquivo dessa FTK Image, dessa empresa Exterro. Ele já mudou de mão várias vezes, né, esse produto. Já foi comprado por uma empresa, as empresas, né, vão sendo compradas, né?
e hoje está nessa Exterro, e esse produto aqui é o produto que vocês precisam ter para poder abrir esse tipo de arquivo, tá? Eu vou mandar isso aqui, vou mandar também aqui mandei aqui nas mensagens aqui do grupo, tá? Quem tiver interesse em baixar lá, tá? É um programa pequeno, tá? Esse FTK Imager, eles, na verdade, eles têm o FTK e o FTK Imager. O FTK é um analisador. Isso aqui, na verdade, originalmente, o propósito maior disso aqui é pegar, por exemplo, pegar aqui no meu computador e produzir uma imagem de tudo que existe no meu computador em outro CD, em outro hard drive, ou em outro SSD. Levar, estirar, né? É fazer extração forense. Tá? É extrair do meu computador tudo que existe nele e levar para a análise da perícia da polícia, coisas assim. Então, esse é o objetivo do FTK Imager, tá? Mas o fato é que ele permite extrair informações de um computador e ele vai trazer para a perícia esse retrato também daquele instantâneo, daquela pasta, daquele HD, daquele computador, onde estava armazenada a informação que o perito pediu. Tá? E aí, o que acontece? Ó? Chega para você, assim, o arquivo AD1 TXT, AD1, desculpa, aqui no caso veio com AD1 TXT também, que é um relatório sobre o outro, tá? E a gente, quando chega aqui, se a gente dá 2 cliques aqui, a gente não consegue abrir, não tem nada para abrir ele, a gente não sabe com que arquivo vai abrir ele, se tentar abrir com esses outros vai dar errado, tá? Mas agora vocês já sabem, né? Vocês podem baixar o FTK, eu vou chamar então aqui o FTK Imager, tá? Vou trazer o FTK Imager, ó, e ele, para nossos objetivos aqui na perícia de documentos, a gente está querendo extrair informação que está naquele arquivo. Tá? Então, File adiciona um item de evidência, então a gente vai adicionar uma evidência aqui no nosso painel, tá? Que tipo de evidência poderia ser de diversas não, de 4 formas, né? Ou um disco físico, né? Um disco lógico. No nosso caso aqui, é uma imagem de arquivos, tá? Então, vou para frente aqui, vou dar o caminho que eu quero e vou chegar aqui nos meus downloads, AD1, tá? Aqui o meu case 0 para lá, vou abrir, tá? Finish, trouxe para cá, ó, aqui está meu case, posso abri-lo aqui, tá? E aqui está os arquivos que eu preciso. Ele ainda vai mostrar embaixo, se eu quiser clicar no arquivo, ele ainda vai me trazer os arquivos abaixo, tá? Vai me mostrar o conteúdo desses arquivos, tá? E eu posso, a partir daqui, salvar aquilo que eu quiser. Eu vou salvar, vou extrair daqui de dentro, vou extrair só esses, segurando no Shift, né? Cliquei em um, cliquei no Shift, marquei 3 arquivos aqui, tá? E eu posso aqui, ó, exportar esses arquivos, eu vou exportar, vou tirar daqui de dentro, vou jogar lá para os meus downloads, tá? Diz que 3 arquivos foram exportados com sucesso, e aí, se a gente olhar agora lá na nossa pasta, tá, de downloads, temos aqui agora aqueles 3 arquivos, ó, que a gente não tinha antes. Tá? Então, é só isso. Com AD1 a gente já consegue extrair os arquivos lá de dentro. Receber um AD1 não tem susto. FTK Imager, a gente pega e extrai os arquivos que quiser. Vamos pegar logo aqui para a cadeia de custódia, vamos pegar logo e exportar também os arquivos hashes daí, tá? Então, vou colocar aqui os hashes, save, ok? E aí, eu agora tenho aqui nos meus downloads, tenho também aqui os hashes, o hashes CSV. Deixa eu abrir aqui você não está aqui, ver se o meu Excel
Não está com ele aqui. Tá. Deixa eu ver se ele vai abrir direito aqui, eu vou ter que importar. Não, está feioso. Deixa eu abrir ele aqui, trazer ele para dentro aqui. Vou abrir um em branco, dados, vou obter dados, arquivo CSV. Então, ó, aqui os 2 hash e o nome do arquivo. Então, isso é o que a gente tinha. Tá? Lá foi exportado, né? A gente só exportou aqueles 3. Então, ele trouxe para cá ó, o hash MD5. Hashes, veja que para o mesmo arquivo, para cada arquivo, ó, que tal arquivo, né? Para cada arquivo, ele calculou 2 hashes. Então, é uma forma de garantir que se por acaso um falhar, tem outro, dependendo da ferramenta que o perito tenha, pode usar tá? Um hash ou outro. E aí, com isso, a gente está de posse da cadeia de custódia daqueles arquivos, a origem, então, do arquivo. Deixa eu voltar para ele lá. A origem, então, do arquivo vai ser desse disco de imagem, AD1, dessa imagem, desse arquivo AD1 que veio da imagem do disco, do computador de origem, né, onde aqueles arquivos estavam inicialmente hospedados. Tá? Então, basicamente, com isso a gente já extraiu daqui de dentro. Esse FTK Image só faz isso? Não, esse FTK Image faz um monte de coisa, mas a gente, por hora, só precisa disso. Tá? Ele poderia até a gente deixar ele como se fosse sendo um disco adicional aqui, como se fosse um pendrive que a gente coloca, enfim, tem muitas funções aqui, mas para essa nossa necessidade, enquanto perito de documentos, se a gente receber um arquivo desse tipo, a gente poder reconhecer e extrair os arquivos. Aqui tem outras funções, inclusive se a gente fosse precisar extrair de um computador. Eventualmente, a gente pode ter que ir até pegar um computador e ir até algum lugar para criar lá o arquivo de imagem, extrair dados daquele computador. Aí, isso aqui é uma ferramenta forense para isso também. Mas aí já foge o objetivo aqui da gente hoje, porque envolve vários outros conceitos, tá? Então, esse é o modelo do Banco Master, que para mim foi novidade aí. Professor, o senhor pode repetir como o senhor extraiu, que eu não consegui pegar muito bem, não. Por favor. Pode? Claro, vou fechar aqui para ficar do zero. Minha tela está ficando cheia de coisa aqui, isso vai atrapalhando. Professor, para fazer a extração, como o senhor estava falando, tem que usar o bloqueador, né? Para fazer, se for fazer extração de dados em computador, é por isso que eu disse que isso não é assunto para essa aula de hoje, porque tem vários conceitos aí, né? Inclusive, como você está falando, essa é uma opção, você também botar um HD externo, um computador externo, que ele esteja com a porta bloqueada, para você não deixar sujar as coisas, né? Você retira o computador, vamos dizer, do notebook da pessoa. Vai levar para você fazer uma cópia. Aí você não pode chegar na sua máquina simplesmente e conectar aquele computador de lá na sua máquina, porque basta o Windows enxergar aquele novo computador ali, desculpe, novo disco ali, novo HD, que o Windows já vai escrever coisa lá, já vai bagunçar. Quando fez isso, você já acabou com a cadeia de custódia. Contaminou a prova. Já contaminou a prova, ela fatalmente vai ser invalidada, porque aí se você procura agora nesse SSD, nesse HD, qual foi o último arquivo criado aqui? Aí o arquivo foi hoje. Aí, pô, mas como é que essa extração foi feita mês passado, como é que tem um arquivo criado hoje?
aí você contaminou a prova. E aí vai-se embora. Às vezes o criminoso vai-se embora por causa disso, que a polícia não conseguiu fazer direito, deu algum erro, alguma falha. Mas cada vez os peritos estão mais espertos em relação a isso. Né? Isso era erros comuns antigamente, agora cada vez nós estamos mais, nós todos, né, os peritos oficiais criminais, né, e a gente também está cada vez mais sabido. Né? Deixa eu apagar aqui. Raquel, vamos lá então, tá? AD1. Esse também então, tem zipado, professor? Eles mandam zipado? Não, eu acho que ele veio solto para mim, viu? Veio solto no e-mail. Eu não me lembro mais. Eu acho que ele veio solto, veio junto com um arquivo de referência aqui, o TXT, que tem hash, tem tudo aqui dentro, tá? Mas eu não me lembro mais como é que ele veio zipando. Tá? Bom, o arquivo está aqui, tá? A gente vai instalar o FTK. O FTK, a instalação dele, na verdade, cada vez que a gente chama ele se auto-instala. Eu tenho cada ele. Vez que a gente tem, né? Lembra da cada pós? Vez que a gente chama, ele deu na pós. Pronto. Cada vez que a gente abre, ele vai dizer que vai fazer trocas no computador, tá? Ok. Então, abriu, a tela está aqui em branco. Basta isso aqui, ó, arquivo, adiciona item de evidência, tá? Isso também podia ser feito logo aqui embaixo, que aqui tem, adiciona o item de evidência, né? Abrir. E aqui, para esse tipo de arquivo aí, eu vou escolher image file, tá? E dar o caminho aqui, ir lá naquela coisa para selecionar ele. Vou selecionar o arquivo aqui. Selecionei, open, finish, ele já trouxe para cá. Aqui, simplesmente, eu abri o maisinho ali, cliquei aqui em cima, se tivesse mais pastas, ele podia ir abrindo aqui. Tá? Então, salvei. Aí, se eu clico aqui nesses arquivos, ele vai reproduzi-lo aqui, tá? Embaixo. Tá? Trazendo aqui todas as propriedades, né? Você tem diversas informações, inclusive sempre ó, o hash MD5, o hash SHA-1, sempre ele vai trazer tudo. Tá? E aí você faz o que quer. Quer extrair tudo, então vou marcar aqui tudo, posso marcar aqui tudo de uma vez. Marquei tudo, tá? Lado direito aqui, exportar arquivos. Tá? E vou exportar, vou deixar aqui no próprio downloads ali da gente. Exportou 24 arquivos, tamanho tal. Pronto, está feito ali. Vamos mandar os hashes logo também. Export file hash list. Vou botar aqui os hashes. Exportei. Pronto, se eu voltar agora lá no downloads, olha lá, todos os arquivos estão aqui. Meu hash list. Hash list não veio aqui. Vou botar aqui de novo. Ah, sim. Ah, porque ele ficou dentro de AD1. Está para fora aqui. Agora veio para cá. Pronto, agora veio para cá. Os hashes estão aqui. E daqui para baixo estão os arquivos que estavam dentro daquele AD1. Extraí tudo do AD1. Ótimo, obrigado. Dúvidas? Nada. Gente, então, esse era nosso programa de hoje. Temos o hash, JSON, TST e AD1. Tá? Esse era o nosso programa de hoje. E fico aí à disposição de vocês. Tá? Lembrando que nós teremos mentoria no final de novembro, R$ 360, quem não era aluno, quem é aluno já R$ 324,
E quem não tem ainda alguma experiência, tem o curso gravado da PIGERG RG Perícias, o 990 em 6 vezes sem juros, que dá direito gratuitamente a participar da mentoria também, tá? Quem se matricular ainda agora em novembro. Qualquer coisa, me procurem. Deixa eu encerrar aqui nossa... Não, Miguel, só tem essas opções agora. Tá? Por enquanto, essas são as possibilidades. Em dezembro não estamos prevendo o curso ainda não, tá? A mentoria vai ser online ao vivo, Anderson. Tá? São 25, 26 e 27 de novembro, das 19 às 22. Muito obrigada, professor. Como sempre. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. 99% aqui eu já conheço. Ok, Mara, obrigado. Cristiano, obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Excelente, excelente, como sempre. Boa noite, professor Renato. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Renato. Obrigada, professor. Estou ouvindo. Nada, disponha. Obrigado, professor. Boa noite. O senhor me aguarda na mentoria, professor. Ficar com Deus. Boa noite a todos. Boa noite, tchau. Professor, Roberto, aqui de Brasília. Tudo bem? Fala, tudo bom. A mentoria será gravada? Vai ser gravada também. O senhor irá vender essa gravação? Pode ser que sim, assim, a princípio não era essa a ideia, porque a mentoria é uma coisa mais de prática, né, tem a dinâmica ali. É porque eu não posso participar, né, por causa do horário, né, eu gostaria de, como o senhor também vende esses cursos também gravados, né, eu acho que ficaria a dica, né, porque eu tenho interesse em adquirir a mentoria. Esse que eu estou anunciando gravado, de fato é um curso, não foi feito para ser gravado, é a gravação das aulas, do último curso, né? Então são 10 aulas de 3 horas cada uma, mais os materiais, mais os modelos, né? Sim. O PIGERG, né? RG Perícias e a PIGERG, e aí a gente está oferecendo para assistir aulas pelas gravações, tá? E aí, tudo bem, então. No caso, quem fizer tem direito também à mentoria. A mentoria deve ter também as aulas gravadas. Vai ter as aulas gravadas, pode ser que a gente esteja uma pois também. Mais um cascalhozinho aí pro senhor, né? O senhor merece demais, velho. Não faz falta, né? O senhor é o nosso verdadeiro expert. A gente é só cria. E nada, só mais um colaborador. Obrigado. Tá. Abraço, professor. Abraço, à disposição.